Boa noite, queridos amigos, queridos irmãos, sejam todos bem-vindos. Falar sobre fatos extraordinários da vida de Jesus em 40 minutos é algo realmente impossível, mas pediram para nos colocar sobre essa ótica em relação ao Espiritismo. Então tem essas fontes de pesquisa, e o que nós vamos falar? Vamos começar sobre as ideias básicas dos fatos de Jesus. Até o século passado, tudo que não tinha uma explicação natural ou que não era compreendido era um sobrenatural ou milagroso. Qualquer coisa que não tinha explicação era milagre. Aí o que aconteceu? Aí a espiritualidade nos colocou Kardec, o Espiritismo, para nos orientar. Quando o Espiritismo mostrou cientificamente a relação, as leis que regem o mundo espiritual, as consequências no nosso mundo físico, e aí nos mostrou que nada era acima da lei de Deus, que é uma lei natural. Então, não existe nada de maravilhoso ou sobrenatural que não tenha uma naturalidade. São coisas extremamente naturais. Então, esses fatos marcantes na vida de Jesus, nada mais são do que a atuação de Jesus conscientemente em determinada situação, mas com um único objetivo, para nós melhorarmos, para o nosso crescimento. Nada teve função de mostrar que ele era poderoso, que ele era fantástico, que ele era único. A função foi da nossa melhoria espiritual. Então, o Espiritismo, ele nos trouxe as explicações racionais, justas, para esses fenômenos, que se chamariam fenômenos desses prodígios. Curas, ressurreições e tantos outros fenômenos que pontuaram nos evangelhos, todos escritos, nada mais são do que fenômenos naturais em que o Espiritismo nos colocou que nada disso está acima da lei de Deus e que essa lei ela não deixa nada acontecer que esteja não orientado. Mas como é que nós vamos entender então como é que era a função de Jesus? O que aconteceu? Nós temos duas coisinhas básicas para entender. Uma é sobre fluido e a outra é sobre Jesus. Sobre fluido, nós temos que entender sobre fluido cósmico universal, que é a matéria primitiva, elementar, onde tudo começou. Do fluido cósmico universal derivam todas as estruturas mensuráveis, não mensuráveis, detectáveis, não detectáveis, tanto do plano físico quanto do plano espiritual. Essa matéria elementar, que no estado etéreo, que não é medida, que não é quantificada, possui propriedades, e essas propriedades, elas explicam esses fenômenos. Esse fluido, ele é diferente de tudo que nós conhecemos. Eles modificam, expandem, diminuem, contraem, dependendo do estímulo do nosso sentimento, do nosso pensamento e das nossas emoções. Esses fluidos, eles permitem
uma comunicação de espírito a espírito. Existem fluidos de quanta quantidade vocês queiram. Fluidos benéficos, fluidos calmantes, fluidos salutares, fluidos prejudiciais, dependendo do quê? Do nosso sentimento, do nosso pensamento, da nossa emoção. Então, o que acontece? Eu tenho esses fluidos que se modificam, dependendo dessa... Esses fluidos, eles não têm limites. Ele não é preso por uma matéria densa. A matéria que nossos 5 sentidos nós conseguimos perceber, palpar, sentir, ouvir e ter gosto. Eles passam. Eles são uma estrutura que nós não conseguimos, mas esses fluidos, eles permitem tudo. Então, quando a gente entende desses fluidos, que permitem essas comunicações de espírito a espírito, e aí a gente entende o seguinte: dentro do plano físico, esses fluidos, eles são muito usados na parte curativa. No plano espiritual, dependendo do nível do espírito, da evolução, eles têm uma quantidade de uso. Mas dentro dos fluidos, nós temos ainda uma coisa que é muito importante, que chama-se perispírito. O perispírito nada mais é do que um envoltório de um espírito. É o que serve de comunicação entre o meu espírito e essa massa pesada que não pensa, que só segue, é o canal de comunicação. E esse perispírito, ele é modificado dependendo da evolução, dependendo do planeta, dependendo de uma série de coisas. Ele se transforma. Então nós já entendemos como funcionam os fluidos. Nós já entendemos isso. E Jesus? Como é que nós vamos entender Jesus? Jesus, segundo o Livro dos Espíritos, foi o espírito mais evoluído que já encarnou no nosso planeta. Então, a sua superioridade moral, a sua superioridade de sentimento, a qualidade da sua energia, dos seus fluidos, era tão elevados, que há relatos que o espírito era ligado simplesmente por pequeninas, que a alma de Jesus era quase que desligada do corpo. Então ela conseguia fazer coisas que mesmo os mais evoluídos não conseguiriam, porque ele tinha capacidade, além dessa qualidade, a vontade de fazer o bem. Então, se nós juntamos um fluido, e nós temos Jesus de uma qualidade moral, de uma qualidade energética, aí nós vamos começar a entender os fatos extraordinários. E aí, segundo a Gênesis fala assim: a sua superioridade em relação aos homens não derivava das qualidades particulares do seu corpo, mas do seu espírito, que dominava de modo absoluto a matéria, e do seu perispírito, tirado da parte mais quintessenciada dos fluidos terrestres. Então, realmente, nós não temos como a gente falar. Mas aí nós temos algumas coisas que podemos explicar. Dupla vista. A dupla vista é quando você enxerga com os olhos da alma. Você mesmo acordado, você consegue usar os seus fluidos, a sua energia, e você, como se você enxergasse através desses fluidos. E como eles não se são limitados por matéria, eles veem aonde querem, o que querem, e veem os sentimentos, eles veem tudo. Nas passagens de Jesus, quando ele chegou perto do apóstolo e falou assim: larga o que tem e segue-me, ele já sabia a resposta. Porque
que ele estava usando um fenômeno da dupla vista. Quando ele avisou, vai na entrada da cidade, pega a jumentinha que está amarrada e traz. Não é que alguém falou com ele, não, é porque ele enxergava. Esse fenômeno da dupla vista é um fenômeno que acontece, que todos nós podemos ter. Só que existem pessoas, e obviamente Jesus era uma dessas pessoas, que tinha isso de uma maneira muito acentuada, muito exacerbada. Então explicava, e nós vamos ver um pouquinho mais para frente, algumas outras coisas que a dupla vista explicava. Libertações e ressurreições. Libertou o possuído, os possessos. Primeiro a gente tem que entender o sentido da palavra possessão. Não existe um espírito que toma, que se apodera do corpo de outro, do espírito de outra pessoa. Então não existe, eu tomei posse. Existe a obsessão que, quando um espírito de qualidade inferior, ele encontra um encarnado de qualidades semelhantes, e aí ele consegue atuar. Nessas situações, quando falava, Jesus retirou o endemoniado. Endemoniado nada mais são do que espíritos enfermos que se utilizam de argumentos, de atitudes para prejudicar. Mas o poder de Jesus é tão grande, Jesus era tão poderoso, sua energia, sua convicção, que não tinha um espírito inferior que não acatasse as orientações, as ordens de Jesus. Aí que o menino ficou desmaiado. Você tinha um poder energético e tinha uma doença que se chamava epilepsia, que na época não se conhecia. Então, em relação às ressurreições, o que aconteceu? Na filha de Lázaro, que ele falou assim, olha, sua filha dorme. Então, naquela época, você parou de respirar, era morte. E, na verdade, a gente sabe que existem estados de catalepsia em que a pessoa fica dormindo, desacordada. Mas Jesus sabia. Então, ele falou assim, sua filha dorme. E quando se falava em Lázaro, mas Lázaro tem 4 dias que está enterrado, que está na tumba. Também é uma explicação. Existe um estado que chama letargia, estado letárgico, em que a alma, o espírito, ele está ligado muito restritamente ao corpo. Está no estado de quase que desligamento, quase morte completa. Mas aí a literatura espírita explica. Jesus, com o poder que ele tinha, a energia que ele tinha e a vontade que ele tinha, eu não sei o que aconteceu aí, que desligou-se. Bom, a vontade que Jesus tinha, ele conseguia, com um sopro, uma energia, ele conseguia que o espírito retornasse, porque não existe depois do espírito abandonar o corpo, que existe a morte, não existe como você reintegrar um espírito. Mas aquele espírito não tinha desaparecido, ele ainda tinha comunicação. O que Jesus fez foi, com o seu poder, retornar o espírito ainda ligado. Então explicava assim essas coisas. E com relação às curas, o que acontece? Quando você tem a fé, nós todos achamos, a impressão que tinha, que a fé era um elemento místico, que era um elemento, eu vou ter fé. Fé, na verdade, é uma energia extremamente poderosa, uma energia que atua sobre os fluidos. E a gente sabe que essa energia, atuando de uma maneira, ela tem propriedades, ela aumenta a propriedade curativa, e que tem determinados espíritos que possuem essa capacidade muito elevada. Então,
A fé é um elemento de extremo uso no plano físico. Existem determinados médiuns, determinadas pessoas, não só espíritas, que têm um poder de cura para energia. Bom, aí se fala, para quem acredita que Jesus era especial por causa desses fatos excepcionais? O Espiritismo responde de uma maneira muito diferente, que o extraordinário não eram os fatos, que Jesus veio para nos dar o ensinamento e a doutrina, a moral que ele tem, os exemplos do que ele fez. Então, os fatos foram para chamar uma atenção, para se colocar o que se tinha. Então, nós não temos que ficar só atento, porque fez aquele... Não, o que significava aquilo? E aí é que a gente vai começar a entender, e o livro de Gênesis, eles nos mostram uma quantidade de situações. Nós vamos tentar passar de uma maneira explicando, que é o tema hoje. Por quê? Quando a pesca milagrosa, o que foi a pesca milagrosa? Jesus foi pregar na multidão, no lago, e estava muito difícil dele falar, e ele viu que se ele afastasse um pouquinho, ficasse no meio do lago, ele conseguiria falar com mais gente. Aí ele pediu, Simão, me leva para o meio, que eu vou falar. Depois que ele falou, joga a sua rede aqui. Jesus, nós já trabalhamos a noite toda, cansado, não pescamos nada. Joga aqui. Encheu a rede, Simão foi atolando, chamou os outros. Qual que é a explicação? Jesus fez aparecer peixe ali? Não. Jesus tinha dupla vista. Ele enxergou aonde que estavam os peixes. Então, assim, não foi nada de miraculoso, nada de milagroso. Ele usou uma capacidade que ele tinha. Dentro das curas, uma que chama a atenção, a mulher que sangrava, mais de anos e anos e anos sem conseguir tratar. Numa multidão cheia, a mulher com aquela fé que ia encostar em Jesus, que ia sarar, realmente encostou em Jesus, na túnica. E ela, na mesma hora, sentiu que estava curada. E naquela hora, segundo os evangelistas, Jesus, sentindo que saíra dele uma virtude, falou: quem me toca? Quem me tocou? E os apóstolos, mas Jesus, nessa multidão toda, todo mundo te tocou. Não, alguém me tocou. E a explicação do que aconteceu foi uma passagem de fluidos de Jesus para a senhora. Essa passagem de fluidos curativos funciona da seguinte maneira: eu tenho uma bomba que joga, uma bomba que aspira. A mulher, com a fé dela, ela puxou. E Jesus cedeu. É preciso ter uma que empurra? Não precisa ter uma que empurra ou uma que puxa. Basta que você tenha uma fé que modifica a energia. Mas Jesus era diferenciado, ele percebeu. E a mulher recebeu. E ele falou: você está curada, a sua fé te curou. Com relação ao cego de Betsaida, o que se fala é o seguinte, que Jesus pegou o cego e cuspiu no chão, molhou, passou, e ele perguntou: e como você está? Eu estou te enxergando mais ou menos. Passou de novo. A explicação é que há um magnetismo, uma energia, que às vezes você tem que fazer 1, 2, 3. Então, nada foi de diferente do que um poder de cura que ele tinha. Nessa do paralítico de Cafarnaum, quando eles levaram um acamado lá, e ele falou assim: homem de fé, vai que a sua fé te curou, perdoados estão os teus pecados.
E aí os escribas lá, né, falam, se vocês estão pensando, era mais fácil eu falar, levanta-te e anda. O que significava isso? Quando ele falou, seus pecados estão perdoados, porque aquela paralisia, ela estava em existências pretéritas. Ele estava sofrendo uma reparação, ou estava pagando um débito passado. Como Jesus, com o poder que tinha, perdoou os débitos passados, ele não devia mais. Se ele não devia mais, ele não precisava de ficar paralítico. Então a explicação natural. Dos 10 leprosos, quando eles estavam caminhando, e aí pediram, Jesus, nos dê saúde, nos tire essa doença, vai e mostre aos escrivãos. E no meio do caminho eles melhoraram, mas só um voltou. E Jesus perguntou, sua fé te curou, cadê os outros? Então, quando Jesus falava isso, o que ele queria mostrar? Que independente se eram judeus, se eram qualquer um, não existe uma diferenciação, somos todos iguais, que o poder atinja todos. Esse cego de nascença, essa mulher encurvada, na verdade, seria um espírito obsessor que estava há muitos anos e que Jesus falou para ele, chega, já está na hora de você ir embora, e ela sarou. Mas do cego de nascença, ele é talvez um pouco mais interessante, porque quando ele estava passando, os apóstolos falaram assim, aquela pessoa é cega desde nascença. Jesus, ele é cego por conta dos pecados dele ou dos que o geraram? E Jesus respondeu, nenhum e nem outro. Deus manda em determinadas situações para mostrar seu poder. Então, provavelmente, aquele espírito estava passando por uma aprovação e que foi para mostrar o poder de Deus. Então, assim, nada não tinha uma justificativa para ensinar, para nos orientar. Em relação a esses processos, a gente sabe hoje que existe muitos casos que são de epilepsia, que dão aquelas situações, e que o poder de Deus, o de Jesus, era muito forte, e que com só o seu próprio poder ele tinha um domínio muito grande sobre a espiritualidade. As ressurreições, nós já falamos, né? Quando fala que Jesus caminha sobre as águas, caminhou sobre as águas, qual que foi a explicação natural? Podem ser duas, segundo a literatura. Ou Jesus estava usando um corpo espiritual, seu perispírito, para flutuar. Ele estava em outro local e estava usando isso aí. Ou realmente ele levitou pelo seu poder fluídico. Então, nada mais do que uma explicação. A transfiguração, sim, ele era um poder, um espírito tão poderoso que seu perispírito que ele fulgurava, e ele colocava a irradiação para, quando os apóstolos presentes notaram a claridade acentuada. É um poder espiritual, um poder do fluido. Quando se fala em multiplicação dos pães, eu sou apaixonado com essa parábola, pelo seguinte. Segundo a literatura, essa parábola tem que ser entendida que o pão que alimenta não é o pão material. Jesus falava assim, quem alimenta do meu pão não terá fome, quem crede no meu tratamento não terá sede. O pão é o alimento espiritual. E ainda falou para os apóstolos, vocês mesmos têm condições de dar o pão para o povo, de dar a palavra de Deus, os ensinamentos de Deus. Mas eu gosto mais dessa parábola, por causa que Emmanuel nos fala o seguinte, quando os apóstolos foram oferecer, Jesus, tem uma multidão aí, está com fome. E Jesus perguntou, o que me trazes? 5 pães e 3 peixes.
E aí Emmanuel nos explica que, na verdade, Jesus não perguntou para eles, o que vocês querem que eu faça? Ele perguntou para eles, o que vocês me trazem para qualquer transformação que eu queira, para qualquer transformação que seja necessário, é necessário que nós ofertemos alguma coisa, que nós demos alguma coisa. Jesus, Deus, não vai fazer nada, eu tenho que fazer alguma coisa, o que eu der, Ele vai multiplicar. Se eu não der nada, multiplicado por nada vai dar nada, não importa. Então, para mim, o alimento espiritual, sim, que é a orientação espírita, mas eu entendi isso melhor da seguinte maneira: por mais que eu queira, eu tenho que oferecer alguma coisa para ter retorno, eu tenho que oferecer bondade, que ela será multiplicada. Tentação de Jesus também, a literatura não fala que Jesus jamais poderia ser tentado. O espírito iluminado, um espírito que não teria essa condição. Mas para nos orientar, quando o espírito chegou para Jesus, olha aquela cidade, eu vou te oferecer tudo, é para nos falar que nós temos ambições, para nós não sucumbirmos a esse pedido, essa orientação de queremos mais, eu já tenho, ainda quero mais. E se eu ceder, eu vou possuir tudo, para nós não cedermos às nossas tentações. Com relação às aparições de Jesus, se fala que as suas aparições foram perispirituais, são aparições não carnais, que são determinadas pessoas que conseguiram ver Jesus, e que são pessoas que tiveram essa facilidade, são médiuns. Então, que todas essas aparições têm explicação. Quando, no livro 2000 anos, que é uma das fontes, quando o senador Públio estava com a filhinha doente e a esposa dele, Lívia, tinha uma fé muito grande, não conhecia Jesus, mas falou: senador, vá de encontro a Jesus, ele vai salvar nossas filhas. E o senador dormiu e teve um encontro com Jesus espiritualmente. E Jesus perguntou para ele: olha, a sua menina está salva pela fé da tua esposa. E quando ele voltou, uma febre que não desaparecia começava a acalmar. E a esposa dele foi determinante: não, quem fez isso foi Jesus. Mas eu não saí de casa. Então é muito interessante essas passagens. Como também é interessante quando se fala assim: se tiveres fé de uma pontinha de um grãozinho de mostarda, transportará ou modificará as montanhas. Os ensinamentos que nos comportam a isso foi quando a mulher foi falar com Jesus para salvar o menino dela que estava indo em possessão, e que os apóstolos não conseguiram. E Jesus falou: olha, afasta e pronto, e resolveu. Mas o que Jesus quis falar é que a fé que transporta as montanhas são as nossas dificuldades, os nossos egoísmos, nossas vaidades. E se eu tiver essa fé em Deus, nos ensinamentos que eles nos orientaram, eu vou conseguir tirar as dificuldades, tanto as pequenininhas quanto as montanhas, nosso orgulho, a nossa intransigência. Então, essa fé que move montanha, que retira montanha, retirar qual montanha? A montanha que nos atrapalha a nossa elevação, a nossa caminhada para o bem. Porque eu estou caminhando, se eu tiver uma montanha no meio do caminho é mais difícil, mas se eu tiro uma montanha é mais fácil. Se eu tiro uma não virtude da minha vida, eu vou caminhar mais rápido, em direção mais segura. Uma outra passagem, essa talvez mais ligada aos espíritas, a figueira que secou. O que significa essa figueira que secou? A parábola todo mundo conhece. Significa aquelas pessoas que aparentam bem, que apresentam-se como bons, mas que não têm bons. Apresentam-se como aqueles que às vezes vêm falar e acham que estão sabendo mais do que os ensinamentos. São aqueles que têm muita postura, mas não têm
um caráter. E aí, quando eu falo que cabe mais aos espíritas, porque está diretamente relacionado aos médiuns, que nós todos somos, uns mais, outros menos, com propriedades de psicofonia, de vidência, outros com propriedade de amor. Eu, por exemplo, eu acho que a minha propriedade mediúnica é de dar uma palavra de conforto, de um sorriso, de um abraço. O outro já tem uma propriedade de ver. Mas o que se fala, o que se está querendo falar, é que se eu não utilizar essa propriedade, esse dom que Deus me deu, para que seja a propriedade dos médiuns, é a propriedade de dar o alimento espiritual, de dar a palavra de conforto, tanto para os encarnados quanto para os desencarnados. Mas se eu não dou esse alimento para quem necessita, se eu utilizo mal esse dom que Deus me deu, se eu não faço as coisas direito ou utilizo da maneira inadequada, o que vai acontecer? Deus vai me tirar esse dom. A figueira vai secar. Então, nós temos esse compromisso sim. Então é isso aí, os médiuns são árvores destinadas a fornecer, que se multipliquem em número, para que se abunde o alimento. Porém, quando se desviam Deus lhe retirará. Mas, o Espiritismo, o que é essa doutrina que nós todos estamos aqui? A doutrina, eu sou espírita. Por que eu sou espírita? Porque eu gosto de ver os fenômenos. Nossa, eu vou lá na reunião, tem uma... Não. A doutrina cura sim os males físicos, mas a principal da doutrina espírita são a cura das doenças morais. São as dificuldades. E aí, quando eu vejo, eu sou da doutrina espírita, por quê? Porque eu acredito nos fenômenos, que eu vejo os fenômenos? Não. Muito antes, porque eu entendi o consolo das almas em dificuldades, porque eu me libertei das dúvidas que eu tinha, e eu me animei novamente com as dificuldades. Eu aprendi com a doutrina, com os ensinamentos, que as dificuldades nós todos teremos. Nós não viemos aqui para passar em vão. Nós não viemos aqui para ficar estacionados. Nós viemos aqui para progredir. E para progredir eu tenho que ser testado. E eu tenho que corresponder. Eu vou ser reprovado? Não, Deus não vai reprovar ninguém. Vou ter outra oportunidade. E outra, e outra, e outra, e outra. Mas se eu passar na primeira, eu já adianto. Então, a doutrina espírita, ela veio nos orientar, nos esclarecer. Mas quem vai utilizar sou eu. Não é a doutrina que vai me obrigar a fazer as coisas. Não é a doutrina que vai me modificar. Quem modifica são as minhas atitudes, são as minhas mudanças de comportamento. Então essa mudança é que eu posso falar, e tem muitas pessoas que não são nem religiosas e que têm atitudes muito mais cristãs do que às vezes um religioso que se diz fanático. Fanatismo não leva a nada. Nós temos que entender o que é uma fé. É uma fé, é uma condição que eu acredito. Eu tenho que ser conformado, eu não posso ser conformista, eu posso ser resignado, mas eu não posso ser simplesmente acomodado. Em lugar nenhum da doutrina espírita fala para a gente ser preguiçoso e ficar esperando as coisas acontecer. Nenhum. Todos eles falam em trabalho e modificação, todos. Nós, adeptos, ganhamos força no futuro para saber o que vai acontecer no meu destino. E aí, essa é uma passagem linda. Diante desse código divino, que código divino? Amar a Deus sobre todas as coisas, ao seu semelhante como a si mesmo.
todas as cultos, qualquer igreja pode se falar. E para nós, isso é um código moral da minha vida pública, da minha vida privada. E tudo isso com um objetivo, para nos levar aonde? A felicidade. O que é felicidade? Vocês já pensaram bem? Quando eu estou em paz de espírito, quando eu estou em paz, as coisas não são muito tranquilas. Quando eu estou atordoado, quando eu estou triste, quando eu estou de qualquer maneira, as coisas parecem muito mais difíceis. Agora você imagina num mundo que a gente chama mundo feliz, em que ninguém pensa maldade, só as coisas boas. E nós vamos chegar lá, todos nós. Nós não temos ambição de chegar depressa. Nós queremos, mas nós não vamos conseguir, só se eu modificar de uma maneira muito. Mas como nós estamos num planeta de prova e expiação, é porque nós necessitamos ainda estar aqui. E aí nós vamos modificando, nós vamos melhorando. Essa é a única coisa que vai nos trazer. Eu não posso carregar minha bagagem com coisa material. Isso não tem valor. Eu tenho que aprender a desapegar para construir uma coisa nova. Não nova no sentido, mas nova do meu entendimento, porque antes eu só entendia que eu precisava trabalhar, para quê? Eu tenho que entender que eu sou um espírito imortal, temporariamente encarnado para melhorar. Um pedido que eu fiz, quando em espírito desencarnado, para que eu tivesse a oportunidade de reparar alguma coisa que eu fiz de errado. E eu tive essa oportunidade. E se eu chegar aqui agora e não aproveitar essa oportunidade? Eu vou ter outra, mas olha, que tristeza quando eu chegar lá e aí eu acordar e falar assim, nossa, perdi, vamos tentar de novo. Então, gente, a doutrina, a casa espírita, a casa Marta Figner, ela tem uma série de oportunidades de todos nós melhorarmos. Existem as palestras, existem os estudos, existe o amparo fraterno, existem os passes, água fluidificada. Mas nós todos temos que entender, passe, água fluidificada, não funciona miraculosamente. Eu tomo um passe, tomo água e eu fico curado dos meus problemas. Não é assim que funciona. Funciona você vir, entender, ler as obras básicas, entender o que a doutrina espírita nos esclarece. Os ensinamentos são ensinamentos cristãos, orientações divinas. Então, gente, nós temos que entender que de miraculoso, de milagre, nós tivemos um ser espiritual extremamente elevado que nos veio aqui, nesse planeta, o governador desse planeta, para nos orientar, para nos exemplificar. Ele teve um compromisso com ele desceu uma enormidade para chegar aqui na Terra, para quê? Para servir de exemplo. Ele não quis que nós ficássemos admirados com esses milagres que ele fez. Ele quis que nós entendêssemos o porquê da vida espiritual. Porque a nossa necessidade de aproximar com o Pai. Mas sejam todos muito bem-vindos à casa e que vocês tenham outros dias para vocês virem. Boa noite.